Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma das nossas aulas e hoje a gente vai falar sobre a política internacional em relação à África e à Ásia. Nós vamos começar a entender então como que as nações desses dois continentes vão começar a mudar a partir da década de 50 e 60 e também da década de 70 do século 20. Esse período aí de aproximadamente 20, 25 anos que vai ser decisivo para algumas dessas nações, certo? A partir do fim da Segunda Guerra Mundial, esse contexto do pós-guerra vai começar a acentuar uma série de mudanças muito importantes. Mas isso é importante que a gente retome um conceito que vocês já estudaram, que é o conceito de imperialismo, de neocolonialismo. Lembrem-se de aulas de outros momentos, de outros períodos, em que vocês estudaram esse movimento de partilha da África e da Ásia, quando as grandes nações europeias, a Alemanha, a Inglaterra, a França, a Itália, essas nações, então, elas promoveram a ocupação, seja pela força militar, seja pela diplomacia, vamos dizer assim, política, do apoio dos próprios líderes dessas nações. Então, promover essa ocupação em busca de novas fontes de matéria-prima, de novos mercados consumidores. Isso aconteceu lá no século XIX, lembram-se disso? Final do século XIX, então. Então a gente teve aí algumas décadas, quase que a primeira metade inteira do século XX, com as nações da África e da Ásia passando, com boa parte dessas nações, não todas, né, passando por esse processo aí de presença estrangeira, de presença europeia, chamado imperialismo. Então é a partir da década de 50 que a gente tem aí uma série de movimentos que vão permitir dar os primeiros passos nessas mudanças, tá? A gente pode aqui lembrar de dois elementos que são importantes. O primeiro, como a gente viu, é a reorganização do mundo pós Segunda Guerra Mundial. Então, a nova ordem que se estabelece, um mundo polarizado entre Estados Unidos como polo capitalista e a União Soviética como polo socialista. Isso mexe um pouco no tabuleiro, porque muitas das nações que eram fortes antes da Segunda Guerra Mundial saíram enfraquecidas da Segunda Guerra Mundial, como é o caso da própria Alemanha, da própria França e da Inglaterra. E a gente tem também um elemento muito importante para entender isso que vai acontecer a partir desse momento. Esse processo de descolonização, de ruptura com o imperialismo, que é o crescimento de sentimentos que a gente vai dizer que são sentimentos de afirmação das identidades desses povos. Por exemplo, no caso da África, os sentimentos panafricanos, ou seja, em prol da identidade, da autonomia do continente africano. Então isso é uma explicação muito importante para a gente entender por que isso vai acontecer, tá? Esse processo, então, que a gente chama de descolonização, ele já começa ali na década de 50, é interessante que a gente lembre-se, né, do um fator muito importante em 55 na Indonésia, que é a Conferência de Bandung, que tinha quase que 30 países, tanto da Ásia e da África, que resolveram se declarar não alinhados aos Estados Unidos ou à União Soviética, certo? Então, aí que surge, inclusive, a expressão terceiro mundo, como se o primeiro mundo fosse o mundo capitalista, o segundo mundo fosse o mundo socialista e o terceiro mundo, então, fosse essas nações que não são alinhadas nem ao capitalismo nem ao socialismo, certo? Então, a gente tem uma série de movimentações que vão sendo construídas nesse período. A gente não pode, então, só considerar os problemas que as potências, como a gente viu, que saíram enfraquecidas da Segunda Guerra Mundial. A gente tem que considerar também a afirmação que esses povos tiveram ao longo desse processo. Outro elemento muito importante também, que a gente precisa considerar aqui ao longo desse passo de descolonização, né, é que essas nações aproveitaram-se, de boa parte também, das mudanças
geopolíticas que foram acontecendo ao longo desse período aqui. Então, no caso, por exemplo, o enfraquecimento do Japão na Ásia vai ser um dos fatores que vai facilitar muito esse processo de descolonização. Se a gente observar aqui, ó, a gente tem uma série de nações que vão se envolver em conflitos na década de 60. O Vietnã, Laos e Camboja, chamada Indochina, vai ser a fonte de um grande conflito por causa dessas relações de dominação da presença dos europeus e de outras nações, certo? A Índia, por exemplo, teve uma relação muito forte com os ingleses, né? A presença dos ingleses, a gente tem então um grande movimento, um movimento muito famoso aí da presença de Gandhi, né? Gandhi que foi um dos líderes desse movimento. Então, como eu disse, a gente tem vários movimentos locais que contavam com a ideia da cultura local para promover essa luta anti-imperialista, essa luta de descolonização, certo? Então, por exemplo, Gandhi era um indiano que havia estudado na Inglaterra, e ele usa as ideias, e boa parte das ideias que ele vai aprender lá, para ajudar a alimentar um movimento contra a presença dos ingleses, né, principalmente contra essa exploração imperialista e violenta, certo? Então são vários movimentos, como eu disse, que vão ajudar a compreender esse processo de descolonização, tá? Além disso também, depois a gente vai voltar aqui para trabalhar alguns dos documentos, né? Então a gente viu que teve a Índia, a Indochina, que vai gerar a guerra do Vietnã, por causa do alinhamento de uma parte desse Vietnã com os comunistas, que vai gerar então uma preocupação muito grande dos Estados Unidos. Então é um processo de descolonização que vai gerar desdobramentos muito grandes, certo? A China, por exemplo, vai também se livrar dessa exploração e da presença imperialista com uma grande revolução que começa em 1949, uma revolução de inspiração comunista também, que vai gerar a República Popular da China. A África, como a gente viu também, havia uma presença muito grande, inclusive dos portugueses, em boa parte das nações, então eles vão também promover uma descolonização. Enfim, eu estou falando de forma resumida para que a gente entenda que, a partir da década de 50, há um grande movimento de rebelião contra a presença desses estrangeiros nos territórios, tá? Que vai gerar não só movimentos de guerra civil, guerras de libertação ou guerras de maiores proporções, como a gente viu que é o caso da Guerra do Vietnã, que vai gerar uma guerra de proporções enormes com a entrada dos Estados Unidos, uma guerra que na prática a gente pode dizer que ela gerou grandes prejuízos para os Estados Unidos. A libertação da Argélia da França, que também é um movimento de muita violência. Então, assim como o imperialismo se afirmou com muita violência, o fim também foi marcado em boa parte dos lugares com muita violência, com muitos massacres e muitas guerras. Então, esse processo de descolonização da África e da Ásia não é um processo pacífico e tranquilo, mas ele muitas vezes ele precisou de usar, como no caso da Índia, estratégias também de afirmação da paz. Certo, pessoal? Então é isso. Esse primeiro momento era para a gente fazer essa demarcação aqui desse momento histórico importante a partir da década de 50, que é quando essas nações da África e da Ásia começam então a se livrar dos seus exploradores, do imperialismo que durante tanto tempo os dominou.